Fala pessoal, começando mais um fechamento de mercado. Hoje, dia 3 de agosto, iniciando mais uma semana e também mais um mês. E vamos para as atualizações do dia. Lembrando que, caso ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo. Tudo bem? Bom, pessoal, início de semana estável, sem grandes volatilidade. Nosso mercado morto no dia de hoje, tá? Com algumas exceções, com a volatilidade a mais, mas a maioria dos papéis paradaço, reflete o próprio movimento de Bovespa, ainda travado nessa região aqui, olha, desde a semana retrasada que não sai dos 178 mil pontos. Então, análise mais detalhada eu trouxe no vídeo do final de semana, tá? Inclusive, hoje vai ser bem rápido, porque de fato não tem nada para a gente ver na nossa bolsa brasileira, a não ser os comentários ali já do final de semana, tá? E hoje não aconteceu absolutamente nada. O dólar segue aqui mais estável, né? Meio lateral para baixo, zona de suporte de curtíssimo prazo 5.100, abaixo mira fundo no 5.045. Olhando Petrobras, leve queda de 1,27. Vale sente mais hoje cai 2,5, né? Inclusive estruturando um canalzinho de baixa de curtíssimo prazo nessa região para baixo. Suporte na região dos 71, resistência 78, inclusive uma resistência bem forte. Olhando o cenário internacional, tá? Lá fora hoje deu uma mexida maior. Nós temos aí o S&P 500 subindo quase 2%. No momento sobe 1,85 e é claro que vai valer o fechamento de hoje, né? Então é necessário que, para que continue bonito, ele faça o fechamento próximo às máximas. Desconfigurando no momento esse canalzinho de baixa que ele tinha configurado, esse movimento para baixo, também só indução de fundo, né, para voltar a testar a região de resistência principal, que também é máxima histórica, nos 7.630 pontos. O Nasdaq sobe forte também pra caramba, hoje 2,30, tá? Um pouco mais atrasado do que o S&P 500, podendo romper esse canalzinho de baixo no curto prazo e retomar um viés mais altista. Mas vale lembrar que a tendência ela ainda é de alta, tá? Só o curtíssimo prazo que desenvolveu uma baixa, mas que por enquanto vem se recuperando bem, principalmente depois de deixar esse engolfo de alta numa região de suporte do canalzinho de baixo, né? O Dow Jones sobe forte, 1,62. Teste em região de suporte, né? Só violação de fundo com fechamento acima. Mira a parte ampla do canal, seja a linha de retorno, tá? Que inclusive acarreta em um rompimento de máxima histórica no setor industrial lá dos Estados Unidos. Então, um início de semana mais positivo lá fora, enquanto que a nossa bolsa ainda retraída dado, né, aos resultados que nós temos das ações para sair essa semana. E quarta-feira, 6h30, nós temos também a divulgação da taxa Selic aqui na nossa bolsa, tá? Então isso vai dar uma mexida também, mas a princípio lá fora já iniciou a semana com a volatilidade mais alta, né? Nós temos o DXY, leve correção por enquanto, para cima tem resistência curta nos 100 dólares e 50, para baixo suporte nos 98,70, depois principal 97, minério de ferro ainda segue pesado para venda, rompeu linha de suporte dessa correção aqui mais ampla, e cara, mira fundo nos 91, tá? Perdendo 91 fica feio, mira 88, muita agressão na venda. Petróleo Brent cai 6,10. O ouro 0,26 de alta por enquanto, ainda segue mais lateral em fundo de curto prazo. A prata leve alta de 1,20, mas que ainda segue dentro de uma correção, seja contração de volatilidade no fundo, tem suporte de curto prazo 54 dólares, resistência de curtíssimo prazo 60 dólares, acima mira 63,5, depois quem sabe 67. Abaixo dos 54, nós miramos 49. As criptos seguem mais parada também, Ethereum mais lateral, no momento 0,65 negativo, Bitcoin idem, né, brigando aqui nessa região ainda também. Olhando as commodities, né, por enquanto os metais ainda mais estável, nenhuma grande volatilidade, cobre 1,30 de alta, segue reacumulando em topo, paládio reacumulando em fundo, né, lateralidade em fundo, melhor dizendo, platina lateralidade em fundo,
Deixa eu só tirar isso aqui. Alumínio 0,95, tá? De alta no momento. O urânio sobe um pouco mais forte hoje, 4%, enquanto que níquel descansa mais 0,41 negativo. O lítio bem próximo da estabilidade do 0 a 0. Terras raras também correção para cima hoje 2,40, né? Então caiu muito, sugere agora no curto prazo um movimento de alta para repique. Commodities agrícolas, boi gordo sente mais hoje, cai mais forte 2%. Nós temos o milho corrigindo 2%, né? Do resto ficou mais próximo do zero, o que chama atenção, pô, cara, é o açúcar, né? Veio para me estopar. Cadê? Deixa eu abrir o do contrato, que é esse aqui, ó. Lembra? Me estopou aqui e voltou a subir. É foda. O cacau também chama atenção, tá? Cacau sobe hoje aí 9%. Acima dos 6,60 ele abre um pivô de alta e abre espaço para testar 7,60. Que aí sim é linha de tendência de baixa aqui de médio prazo, principal ponto, tá? Então cacau bem interessante. O arroz sobe 1,5% no dia de hoje. Soja 0,40. O açúcar 2,40. Tá? O trigo 1,84, enquanto que a aveia 2% também. Mas de contexto técnico, assim, nada muito interessante. Olhando as ações do setor dos metais, o ouro negocia levemente em alta de 2%, o cobre em média 3% de alta, prata 3% de alta em média, com destaque para CRML, né, Critical Metals, subindo 15%. As mineradoras de prata, ó, se não me engano, também entram na divulgação de resultados e começam um pouco mais de volatilidade. A Arec também sobe 9% no dia de hoje em região de suporte. O setor do urânio mais forte hoje em média 5,5%, não, em média 4,5% de alta, enquanto que o alumínio próximo do zero, com destaque para a queda de 9% de alumes, por enquanto. Não acionou a bandeira, perdendo fundo. De maneira geral, lateralidade em topo. Platina mais próximo do zero, levemente negativo 0,30, né, 0,5%. Níquel próximo do zero. E lítio ali também levemente positivo, em média 2,5%, 3%. Voltando para a nossa bolsa, análise das duas melhores performances do dia, em sequência das duas piores performances. E lembrando que caso queiram ver análise de algum ativo em específico, só deixar nos comentários e eu sempre trago análise pro dia seguinte. Lembrando que final de semana eu já postei um vídeo ali mais detalhado, tá? Hoje não tem de fato nada para a gente comentar, diferente do que a gente já viu nos outros dias, né, anteriores. Nós temos HP Vida reage bem hoje, subindo 5%, deu uma melhorada no volume. Eu não vejo nada para fazer aqui. O papel tem resistência curta exatamente na onde encontra-se agora dos 12. Mais acima, cara, a região dos 13 e aí topo nos 14,20, tá? Por enquanto eu ainda não vejo nada para fazer aí no papel. Cure 3, corrigir no curto prazo, para cima mira resistência nos 33,50, depois a região dos 35. Por enquanto aí testando linha de tendência de alta no curto prazo e abrindo uma correção para cima no momento. Não vejo nada para ser feito aí também. CSN, destaque de queda, chegou a abrir caindo acho que 8%, agora dá uma melhorada, chegou a violar fundo e acionar um pivô de alta, mas ainda não foi confirmado. A agressão na venda para baixo, o papel mira a região dos 3,99 e alvo 3,67 desse novo pivô, caso ele seja confirmado no fechamento abaixo de 4,48, 4,40, tá? Brave 3, também não gosto do papel. Para cima tem resistência nos 20 aos 22. Para baixo, suporte nos 17, a região dos 16, tá? Por enquanto ainda não vejo nada aí para ser feito. Deixa eu excluir esses aqui. E é isso, pessoal. Não teve pedido, então TRIS 3 que nós vimos no final de semana. Hoje está aqui nessa região também ainda, né? Não... Apesar de ter subido 2% no dia, só daquela primeira oportunidade, se alguém pegou por aqui, que está com o stop abaixo, enfim, do mais não deu nada de entrada aqui. PFRM também não fez a correção nos 60 minutos que nós comentamos. A única que deu foi a EUCA 4, que abriu corrigindo.
e voltou a subir. BBAS 0,14 de queda, brigando em região de resistência, eu também não vejo nada no diário. O mensal até fecha bonito, mas o tempo gráfico diário eu ainda não vejo nada que me chame atenção para procurar por compras aqui em cima. A VEG3 que ainda não tinha contexto, mas hoje sobe 2,5, para cima mira a resistência no 51. E fora isso, nada assim de interessante na nossa bolsa hoje. De fato, um dia bem chato. Tá? Algumas leve altas que foram correções e GTI que nós comentamos de possibilidade de venda é um dos ativos que tem resultados para sair essa semana, se não me falha a memória hoje ou amanhã inclusive. Então as vendas aqui acabam ficando anuladas até a saída ali do resultado, né? Deixar o mercado se movimentar por conta do resultado, até para evitar gaps, mas por enquanto também não tem nada. Enquanto não sair os resultados, nós temos EZTEC com uma correção de 2,98 em região de fundo, para cima mira resistência nos 12,50, para baixo mira 10,85, 10,50. E Duque, que até está na região de venda, de possível venda, né? Mas que não deixou cenário nenhum ainda interessante, ó. Ou seja, brigando aqui nessa zona. E como não devolveu o movimento, tem grande chance agora que ela faça o rompimento e teste níveis acima. Então essa daqui deixa de fazer efeito e passa a mirar a região dos 8,90. O que mais? REC V3 hoje sente 3,66 de queda. Nada interessante, né? Para baixo tem suporte nos 9,40, para cima resistência 11,20. Nós temos... Rapaz, a nossa bolsa... O volume é osso, hein? Quando não entra gringo aqui, cara, sofremos, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Honey 3, se nós comentamos, sobe forte, não via contexto. Agora com o volume desse jeito, com o ABV embicando para cima, armando um pivô, em correções sugere possibilidade de trabalhar com compras, tá? Por conta do movimento forte de hoje. Ponto a ficar atento no decorrer da semana. E Honey 3 eu não sei se é um ativo que solta resultados. Então vale a pena dar uma olhada se você for buscar por algum tipo de operação aqui. Mas tem pullback, troca de polaridade mais abaixo 8,17. Correções mais curtas para trabalhar com operações menores. A região dos 8,30. Corrigiu para essas regiões. Pode ser possível sim buscar compras de continuidade desse zigue-zague ascendente, dado a movimentação de hoje, desde que no fechamento do pregão ele faça o fechamento aqui próximo às máximas, tá? E aí no curto prazo, com essas compras de correções nessa região, tem alvo curto na resistência mais próxima do preço, que não está tão longe, que é a faixa dos 8,90, tá? Então ele pode subir direto lá para essa região, mas caso ele volte a corrigir, pode dar compras no meio do caminho. Por quê? Trabalhar compras próximas a essa região para eu ter pelo menos um espaço ali para tirar o meu risco de curto prazo até o próximo ponto de resistência, tá? É meio que uma análise, entre aspas, blocada, né? Eu vou procurar onde está o bloco de defesa comprador e o próximo bloco de defesa vendedora, né? E aí, dentro desse espaço entre uma região e outra, eu vou trabalhar compras ou vendas, né? Ou se é um movimento curto, ou se é um movimento mais amplo, enfim. Mas pelo menos saber onde está a defesa curta e a defesa para cima, você, né, tem uma distância para você trabalhar. Ou também para você não fazer nada, porque às vezes não vai compensar o espaço entre uma região e outra, né? Vai ter que deixar o ativo desenvolver algum outro padrão para aí ver se faz sentido ou não, né? Mas também por enquanto não tem nada para ser feito ainda. Panvel que nós comentamos, a mesma ótica, né, do que eu acabei de falar, que inclusive no vídeo do final de semana eu detalho melhor, que compras aqui pelos 60 minutos, nessas regiões onde já teria acionado semana passada, com stop aqui, olha, é bem parecido com o Honey 3, inclusive. Eu tenho um ponto de defesa aqui, porque é uma resistência dessa reacumulação, onde o papel passou um período lateral, conseguiu romper, testou, pôs aparentemente no curtíssimo prazo, por enquanto, servindo como defesa esse ponto, e próximo ponto de resistência, lá em cima, que é tanto fundo anterior, troca de polaridade, e confluência com linha de tendência de baixa, topo, topo,
junta as linhas, passa uma linha de tendência de baixa. Então eu estou procurando operações de compra nessa região de defesa que eu acabei de mostrar, que tem aí uma margem de 3,5% em média de um stop, até a região de defesa 13%, né? Então basicamente ali 3,5, 3,5, 7, mais ou menos 3 para 1, 3,5 para 1 dessa distância de um ponto de defesa comprador para um vendedor, para dentro dessas regiões eu avaliar as operações, tá? E é isso, pessoal. Não tem muito que encher linguiça hoje não, tá? Aguardemos que é uma semana longa, tem bastante resultados. Taxa Selic na quarta-feira, com expectativa de corte de 0,25, então isso, e payroll ali na sexta-feira também nos Estados Unidos, então isso vai acabar, acredito que dando uma movimentada no nosso mercado, que é o que de fato nós precisamos, principalmente para nós que operamos curto prazo, que precisa de uma distorção, ou seja, movimentação de preço num período curto, uma distorção de preço num período curto de tempo, para que seja vantajoso, seja subir ou cair, mas que o mercado se mova entre regiões para pelo menos dar possibilidades de operação, e é o que nós não temos nos últimos 2 meses, que inclusive para mim de swing trade não está muito claro. As operações que eu tentei pegar, mesmo ali com os stops bem menores, acabou sendo 3 ou 4 stop, tá? Então o último mês aí tá osso de conseguir pegar o movimento, tudo bem? Vale esse adendo para vocês, ainda cuidado, não gastem muita ficha com o mercado agora, tá? Como eu disse, diminui a mão, diminui o tamanho dos stops, porque o mercado está premiando mais a questão, né, de volatilidade do que movimentos direcionais. Tudo bem? Um abração, fiquem com Deus e até amanhã.